exemplo de split payment. Eu vou usar aqui, tá, a cadeia produtiva do setor têxtil, porque ela é uma cadeia mais fácil, né, de expressar didaticamente, né, as várias etapas, né, várias movimentações que existem nela, né. O produtor rural que vende para tecelagem, que por sua vez vende para malharia, que vende para as confecções, que vende para as lojas, né, o varejo aqui são as lojas de roupa, né, e por fim vende para o consumidor final, tá? Então, para criar essa didática, bem, então criei um cenário fictício aqui, tá? Para facilitar o entendimento, né? A didática dessa operação, tá? Então, eu coloquei o fornecedor, né? A malharia Fios Brasil, tá? E o comprador, a confecção, estilo moda. O valor da operação, tá? O valor das mercadorias de 100 mil. Criei aqui, né? A alíquota do CBS de 10% e do IBS de 20%, tá? Bem, como agora os tributos são por fora, se existe uma alíquota, né, de 10% de CBS mais 20% de IBS, o valor da venda vai ser de 130 mil, né? 100 mil da operação vezes 30% desses dois tributos, dá um valor de venda de 130 mil reais, tá? A forma de pagamento, né, o boleto bancário pelo Itaú, ou seja, um pagamento por boleto. Não poderia ser por cartão, Pix, mas aqui nesse exemplo aqui, coloquei o boleto bancário, tá? Só um fato interessante aqui, que a malharia, tá? Ela já possui, para nossa didática, né? Um crédito de 9 mil reais, sendo 4 mil reais de CBS e 5 mil reais de IBS, isso na sua cadeia anterior. Então, a cadeia anterior da malharia, que no caso é a tecelagem, né? Então, nas suas compras, eles têm um crédito de 9 mil reais. Perfeito? Enfim, essa reforma tributária, ela trouxe três metodologias para o split payment, tá? São eles o cenário offline, que eu vou falar agora, o super inteligente, que é online, e também o simplificado, tá? Nesse momento agora eu vou falar do cenário offline, que ao meu ver, tá, será os primeiros que serão implantados. Creio que em 2026, 2027 sejam a metodologia, né? Irá iniciar pelo offline, mais uma vez, é a opinião aqui desse instrutor, mas eu creio que sim, que seja em 2026, 2027, seja o cenário offline para depois evoluir para os mais avançados tecnologicamente. Tá? No exemplo aqui, eu coloquei que a malharia ela emite uma nota fiscal, tá? De CBS, IBS, né? Como falei anteriormente, no slide anterior, no valor de 130 mil, sendo 100 mil da operação, né? E 30 mil dos tributos. Perfeito? Quando do pagamento, quando a confecção, tá? Ela faz o pagamento à malharia, como que vai ser essa partilha, né? Desse pagamento? Ora, se é 130 mil a venda, 100 mil ele vai direto para a malharia e os 30 mil ele vai para os entes federativos, né? No caso aqui, 10 mil vai para a Receita Federal, né? Que é o gestor do CBS, e 20 mil vai para o Comitê Gestor, que é um órgão, né, que está sendo criado, ainda está na fase de projeto de lei, né? Um projeto de lei 108, e esse órgão vai gerir o IBS, né? Que é um tributo, que é um imposto, né? Que é um imposto, igual eu já falei anteriormente, né? Dual IVA, né? Município, estado concomitantemente, e vai ter o comitê gestor, né? Que vai gerir esse tributo. Diferentemente do CBS, onde o gestor dele, o CBS, é uma contribuição social, né? 100% federal, então quem gere ele é a Receita Federal. Só uma observação aqui, tá, gente? Muitas vezes eu falo tributo, imposto, tributo, imposto. É só a gente lembrar que imposto, tá, é um dos tipos de tributos, né? Lembrando que tributos hoje a doutrina esmagadora, né? Entende que são cinco a composição dos tributos. São os impostos, taxas, contribuição de melhoria, os empréstimos compulsórios e as contribuições especiais, tá? Então por isso que às vezes eu falo hora tributo, eu falo imposto, mas é por conta da classificação doutrinária, perfeito? Então dessa maneira, como eu falei, 100 mil
ele vai direto para a malharia, e os 30 mil, né, diferente do que é hoje, que você recolhe, né, no mês seguinte, né, esse dinheiro fica no capital de giro das empresas e somente no mês posterior, né, é repassado ou um pagamento de um DARF ou de qualquer outra guia, né, repassado aos estados, ou um DARF para a Receita Federal, não. Isso será de modo imediato. Então, nesse caso aqui, esses 30 mil vai ser recolhido direto aos entes federativos, sendo eles 10 mil para a Receita Federal, porque se trata do CBS, né, que é 10% do CBS, 10 mil reais para a Receita Federal, e 20% de IBS que vai para o futuro conselho gestor que está sendo criado aí, tá? Então, esses 30 mil vai para o ente fiscal. Ah, sim, mas você falou lá, mencionou no slide anterior, que 9 mil reais, esses 9 mil reais aqui, ele tem de crédito. Então, pelas minhas contas, se ele destacou 30 mil, né, na nota fiscal, e ele tinha 9 mil de crédito, ele deveria pagar apenas 21 mil. Perfeitamente. O cálculo é exatamente isso. Isso vai ser a apuração assistida, né? Nesse cenário offline, tá? Que como eu já falei no início, que eu imagino que seja o modus operandi inicial, esse valor excedente, ou seja, você tinha que pagar 21 mil aos órgãos fiscalizadores, né? E você pagou 30. Esse excedente será devolvido até em 3 dias, tá? Nossa, bem, como assim? Exatamente. Quando a gente pega lá o artigo 32 da Lei 2014 de 2025, é claro que essa lei carece muito de decretos, né, regulamentando, de instruções normativas, mas pelo cenário que está atual, o nosso entendimento é que será devolvido em 3 dias, está muito claro. Agora, as dúvidas dos empresários é assim, meio, mas veja bem, será devolvido em 3 dias, mas requer algum procedimento pedindo ressarcimento? Olha, pelo que a gente leu, porque a gente está entendendo até o momento, parece que não. Isso vai ser de forma automática. Ah, sim, meio, eu posso ficar tranquilo? Olha, é sempre bom a gente conferir. Até porque isso mexe diretamente com o seu fluxo de caixa, né? E tanto é que o legislador sabe que você precisa desse fluxo de caixa, né? Por isso que ele colocou 3 dias. Ele sabe que o empresário precisa do fluxo de caixa para realizar novas vendas e, ora, gerar um imposto, né? Esse é um pilar de uma economia, né? O pilar de uma sociedade capitalista, tá? Então, pensando nisso, tá? O governo devolve esses créditos em até 3 dias e, como eu falei, esse é o cenário offline, ok? Até aí? Então, recapitulando, sobre 100 mil, né? Vai ser recolhido 10 mil de CBS, que vai ser administrado pela Receita Federal. Depois será recolhido 20%, né? Sobre 100 mil, 20 mil reais por IBS, que será recolhido para instantaneamente, tá, gente? Falo recolhido, mas será instantaneamente, né? Quando a confecção pagar o boleto e houver a compensação, esse dinheiro já vai direto para o comitê gestor, tá? Ou seja, 30 mil vai ser destinado aos entes federativos, né? E 100 mil vai ser recebido pela malharia. E os 9 mil, como eu mencionei, né? Um dinheiro importante, vai ser devolvido até 3 dias, com a finalidade do legislador não prejudicar o seu fluxo de caixa, né? Não prejudicar seu capital de giro. Ah, sim, bem, mas 3 dias vai me fazer falta. Olha, realmente, dependendo do modelo de negócio, né? Que você gere, que você administra, realmente 3 dias é um tempo enorme. Para outros tem tantos, né? Mas isso vai depender muito do seu capital de giro e muito da sua gestão do fluxo de caixa, ok? A gestão de fluxo de caixa hoje vai ser um cenário divisor d'águas, né? Mais uma vez eu reforço que depois do split payment não basta só vender, tá? A venda mais a gestão do seu fluxo de caixa vai ser o grande divisor d'águas, vai ser o abrir e o fechar de portas, né, pro empresário. Bem, o cenário online, gente. O cenário online, split payment super inteligente, cenário online. Então, esse cenário, eu creio que ele vai ser um pouco mais futuro, tá? Um pouco mais para frente. E, assim, o modus operandi dele é exatamente o mesmo, tá? Do cenário offline. Contudo, com apenas um detalhezinho que eu vou explicar. Detalhezinho muito importante, muito sério, tá? E que afeta diretamente sua gestão de caixa. O que ocorre? A emissão de nota fiscal é exatamente a mesma coisa, né? Naquele exemplo que nós demos lá, a malharia está vendendo por 100 mil
mil reais as mercadorias, né? Sendo 30 mil são os tributos, né? E o que acontece? Nesse cenário, o banco, né? No caso, pode ser os bancos, se for boleto, pode ser a Cielo, GetNet, se for cartão, e o banco, novamente, se for o Pix, né? Ele vai verificar, ele vai fazer uma consulta. Lembra que no cenário offline, o que foi pago excedente, o governo, né, te devolve, seja pela Receita Federal ou pelo Conselho Gestor? Aqui não. Aqui o que acontece? A empresa financeira, como eu falei, os bancos ou os cartões, eles vão verificar o que você tem de crédito. Nós achamos que isso vai ser disponibilizado pelo Gov, tá? Essas instituições, esses agentes financeiros terão acesso, tá, ao seu Gov, por isso que o nome é apuração assistida. Eles vão verificar o que você tem de crédito e, mediante o seu crédito, ele vai fazer a partilha. Você meio ficou confuso aí, tá? Ficou confuso, não tô entendendo isso não. Vamos lá, vou explicar aqui. Vamos naquele mesmo exemplo, tá? A empresa vendeu 100 mil reais, mais uma vez ela destacou como tributo, esses tributos são por fora, né? 100 mil de mercadoria, a venda foi de 130 mil, tá? 10 mil de CBS, 20 mil de IBS, correto? Lembra que ela tinha os créditos de 9 mil reais? Tá. Como é que vai acontecer? O agente financeiro, né? O agente responsável por essa transação, né? Vai verificar o que creiamos, né? Que vai ser uma informação, não vou dizer pública, mas eu creio que essas informações ficarão disponíveis pelo menos para a própria empresa e para o agente financeiro. Ela vai verificar o que você tem de crédito e na hora da partilha ela vai considerar seu crédito. Então, nesse caso aqui, por exemplo, dos 130 mil, né, que a confecção pagou, né, do boleto, 21 mil vai para os órgãos, né, Receita Federal e Gestor e Conselho Gestor, e 109 mil vai para o seu caixa. 109 mil vai para o caixa equivalente de caixa da malharia. Eu falei assim, peraí. Você está dizendo que dependendo do meu crédito, da gestão, ou seja, do crédito que eu tiver disponível lá, é o que eu vou ter de recebimento, ou seja, para eu saber o que eu vou receber em cada operação, vai depender do meu crédito lá no Gov, lá nessa apuração assistida, exatamente. Exatamente. Por isso que, mais uma vez, eu reforço. Depois dessa reforma tributária, não basta somente você saber vender. Você tem que saber gerir seu caixa, tá? Vai ter que saber administrar seu fluxo de caixa, administrar o seu capital de giro. Por quê? Porque o split payment está diretamente ligado a isso. A reforma tributária veio trazer diretamente. Você não carrega mais aquele tributo, né? Aquele destaque de imposto que você tinha, dou como exemplo o ICMS, né? E recolher só no mês que vem. Não, agora é instantâneo. Então, se você tiver crédito, né? Ele já vai ser deduzido instantaneamente. Nesse cenário que a Receita mesmo já chama de super inteligente, né? O cenário online. Vamos criar um outro exemplo aqui para facilitar? Vamos lá. Simei, me explica isso aí. Olha, criei um exemplo aqui, mesma coisa. A malharia vendeu para confecção por 100 mil, ela destacou 30 mil, né, de tributo, ou seja, a nota vai ser 130 mil reais. Só que a malharia tinha um crédito nas suas operações anteriores de 40 mil. Perfeito, Simei. Vou dar um outro exemplo aqui para tentar facilitar mais essa didática. O que acontece? Imagina essa mesma malharia vendendo para confecção, tá? O valor da mercadoria é 100 mil, o total dos impostos devido é 30%, né? 10% de CBS e 20% de BS. Mas ao invés dos 9 mil, vamos dizer que essa malharia tinha 40 mil de crédito, tá? Da sua cadeia anterior, né? Quando ela comprou da tecelaria, né? Da tecelagem, desculpa. Quando ela comprou da tecelagem. Ela tem 30 mil a pagar, mas porém ela tem um crédito de 40 mil. Na hora de splitar, né? Na hora da compensação, o que essa malharia vai receber? Ela vai receber 130 mil. Ué, Simei, peraí. Não teria que ter 30 mil repassado à Receita Federal ou ao Conselho Gestor? Esse último caso de BS? Sim, só que se você tem crédito, né? Um crédito de 40 mil, você deixa de pagar o que você tem e ainda sobra um saldo de 10 mil lá. Simei, mais uma vez, para eu saber o que eu tenho que receber, eu vou depender totalmente do meu crédito que vai estar lá disponível no Gov, por exemplo, exatamente. Se me espera então,
para eu gerir meu fluxo de caixa, saber o que eu vou receber de fato, vai depender dos meus créditos tributários disponíveis. Exatamente isso. Mais uma vez, aqui, o empresário hoje que não consegue, né, ou não conseguirá gerir o seu fluxo de caixa, seu capital de giro, é muito tendencioso a não continuar, tá? Então, é um ponto que deve ser revisto, é um ponto em que vale estudos, né? Vale contratação de consultoria especializada justamente por isso, né? Mais uma vez, reforço, nesse cenário aqui, quando a malharia emite uma nota de 130 mil, mas tem um crédito de 40 mil, ao invés dos 30 mil ir para o IBS, para, né, os órgãos fiscalizadores, não. A própria malharia vai receber na sua integralidade, porque já vai abater automaticamente, instantaneamente, os 30 mil do crédito que tem lá. Então o banco vai olhar lá, opa, peraí, ele tem 40 mil. Eu vou comunicar aqui né, os órgãos fiscalizadores que para bater 30 mil aqui e o dinheiro é repassado diretamente para os cofres da malharia. Né? Então, isso torna muito relevante a gestão do fluxo de caixa.